Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre 10 livros que mudaram a minha vida enquanto leitora. Mas antes de passar para essa pilha enorme de livros que está aqui do meu lado, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui no canal, especialmente pelo vídeo da Lei Cortez. Teve bastante repercussão, né? Felizmente, que a gente possa debater esse assunto que vai afetar tantos leitores. E também quero agradecer a todos que estão me xingando lá nos comentários, porque está me dando bastante engajamento. E vocês não vão mudar a minha ideia e a minha opinião me xingando, sinto muito. A verdade é que a única coisa que eu queria deixar aqui para vocês de reflexão, inclusive para quem está discordando de mim, mas de forma respeitosa, é que a gente tem que pensar que leis não podem passar por meras suposições, porque você não pode passar uma lei que vai mudar todo um sistema simplesmente porque acha que isso pode dar certo, que pode ajudar algum setor. Nós temos que ter responsabilidade na hora de passar uma proposição legislativa. E então a gente precisa sim debater esse assunto, vamos continuar falando sobre isso. Então quem ainda não assistiu, não deu sua opinião, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falei sobre este assunto. Enfim, vamos então para essa pilha de 10 livros aqui. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal, porque eu vou poder trazer para vocês alguns livros, algumas coisas que mudaram e que me formaram enquanto leitora. Se eu estou aqui com este canal, com esses livros atrás de mim, com certeza foi por conta dos 10 livros que eu vou conversar com vocês hoje. Para começar, um livro que não está aqui nessa pilha, mas que eu representei aqui por essa camiseta, que já está um pouco desbotada, mas enfim, é o saudosismo eterno, a Harry Potter, que é o livro que me formou. Se eu estou aqui hoje enquanto leitora, enquanto produtora de conteúdo sobre livros, com certeza é graças a Harry Potter, é graças a J.K. Rowling e sua série de 7 livros maravilhosos que eu sinto saudade só de falar neles. Foi uma série que eu li e reli, assim, diversas vezes, sem dúvida. Harry Potter e a Pedra Filosofal é o livro que eu mais reli na minha vida, porque eu passei a adolescência inteira, assim, lendo e relendo esse livro várias vezes. Eu não tenho nenhuma edição física aqui na minha biblioteca hoje, porque acabou que o livro se tornou uma relíquia de família, assim, né? Então, o primeiro livro era do meu irmão mais velho, está na minha casa com meus pais, porque a minha irmã mais nova também já leu, então acaba ficando por lá. Tem várias coisas de Harry Potter, vários outros livros por lá também. Mas eu pretendo sim adquirir as edições da série no inglês para tentar reler um dia, né, no inglês, ter essa experiência diferente de ler no original. E fico sempre de olho, especialmente no box que tem as capas originais. Eu sei que as capas originais são todas bem esquisitas, são feias. Hoje em dia existem várias edições aí que são de colecionador mesmo, né, que são edições mais bonitas, mas eu tenho um saudosismo enorme com aquelas capas feias originais, então acredito que se eu for adquirir, né, o box completo, ou enfim, eu provavelmente vou adquirir naquele com as capas originais, então tá lá na minha wishlist, vamos ver se um dia eu consigo, porque é engraçado que Harry Potter é um fenômeno tão grande, assim, que até hoje, né, seguem com novas edições, seguem com livros caros relacionados a esse tema. Eles até tentam fazer outras coisas relacionadas a Harry Potter, porque dá muito dinheiro, né? A Warner tá sempre explorando também a imagem de Harry Potter. É algo que eu pretendo reler, porque teve um impacto muito grande na minha vida, e eu gosto muito daquela história. E embora hoje em dia eu não leia fantasia, e eu tenha saído um pouco, assim, desse tema, é um dos livros que me formou enquanto leitora. Se eu estou aqui, é graças a essa série. Então eu não poderia deixar de mencionar neste vídeo para vocês. Agora eu vou passar então para os livros que eu tenho na edição física, e eu meio que fiz na ordem cronológica. Então Harry Potter eu li pela primeira vez, sei lá, com 10, 11 anos. Então eu ficava assim, esperando a coruja com a carta para Hogwarts. Mas enfim, agora eu vou seguir aqui uma linha cronológica também para comentar com vocês sobre essa pilha aqui. Então, o segundo livro que eu vou mencionar para vocês como um livro que mudou a minha vida de leitora é Senhor das Moscas, do William Golding. Eu tenho nessa edição aqui, que na época eu já comprei em sebo, tem uma capa diferente agora, né? Eu lembro muito bem da vez que eu li esse livro pela primeira vez. Eu li no Kindle, nem era nessa edição aqui, foi uma edição que eu achei pro Kindle, enfim. E eu li tudo numa noite só. E assim que eu terminei esse livro, eu fui pra sala, eu ainda morava com meus pais. Eu comecei a contar toda a história, super empolgada, trazendo todas as referências filosóficas, históricas que eu já tinha de bagagem. Eu li, sei lá, em 2020, se eu não me engano. Então eu fiquei alucinada por esse livro aqui. Eu já reli ele, e 2 vezes, inclusive,
estou relendo de novo, porque a leitura do Etus Light, na verdade, foi do mês de outubro, e eu tô revisitando na nova edição que eu peguei no Kindle. Enfim, voltando para as minhas anotações, como vocês podem ver, ele tá todo marcadinho aqui, ainda nessa edição da minha segunda leitura. E esse livro aqui, ele é muito curtinho, é muito fácil de ler, ele até parece um pouco com um livro infanto-juvenil, porque toda a história se passa com meninos, né? Então, basicamente, nós temos um avião aqui com vários meninos de 6 a 12, 13 anos, mais ou menos, que caem numa ilha. E o Golding, ele foi para a guerra na época, né? Esse livro é do século XX, ele foi para a guerra, ele é britânico, e ele teve experiências tenebrosas, né? Obviamente, com a guerra. E na época se tinha muito essa leitura de livros de ilhas e tal, que as pessoas se davam muito bem, se adaptavam. Isso começou com Robinson Crusoe, mas depois tem vários livros mais adolescentes que tratam disso, então, de sobrevivência na ilha como se fosse algo muito tranquilo, assim, né? E em grupos também. E o Golding, com esse livro aqui, ele quer rebater isso. Ele mostra que a gente, nós, seres humanos, em situações extremas, nós provavelmente estamos muito mais perto da selvageria do que da civilização. Então é basicamente essa ideia toda desse livro. Ainda tem uma referência aqui ao título, né, que o título é uma tradução de Beelzebub, que é um demônio, né, e ele vai aparecer de alguma forma aqui, existe uma coisa meio fantasmagórica, meio de suspense no meio desse livro. Então, ele é um livro super curtinho, super fácil de ler, que pode ser um dos primeiros clássicos da pessoa tranquilamente, mas que você pode trazer uma série de discussões para outras áreas, né? Então isso me chamou muita atenção na época e me empolgou muito. Por isso que Senhor das Moscas é um livro que me mudou, que me tornou uma leitora de clássicos também. Agora vamos para o primeiro russo que me arrebatou, que está aqui nessa edição nova, né? Porque na época eu li pela edição da 34, depois eu fiz a releitura nesse aqui, nessa edição brilhante, que é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Vou até tirar para vocês não ficarem com os olhos piscando aqui. Mas enfim, Crime e Castigo foi o primeiro romance russo que eu li inteiro, assim, e me arrebatou, e eu vi que literatura russa tinha algo de diferente, não era aquela coisa tão esperada pela gente, né? Era uma coisa que mudava a forma de pensar, e Crime e Castigo foi o primeiro romance que fez isso, assim. Não é nem o meu preferido de Dostoiévski, na verdade, porque hoje o meu preferido é Os Demônios, com certeza, mas eu quis trazer o Crime e Castigo justamente por ser esse primeiro romance. Então foi, para mim, um grande desafio. Eu lembro que eu fiz uma listinha de personagens, eu colei assim na primeira página, porque eu precisava voltar o tempo inteiro, justamente por ser esse primeiro romanção, né? Tem um monte de nomes diferentes aqui. É difícil de assimilar no início, mas o livro, assim, foi uma experiência totalmente diferente. E eu acho que Crime e Castigo é aquele tipo de livro que a primeira leitura vai ser diferente das releituras, você vai ter uma experiência melhor na primeira leitura, sem saber muito o que acontece, assim, essa é a minha opinião. Eu sei que tem gente que não liga para spoiler e tudo mais, mas a minha primeira leitura de Crime e Castigo foi muito arrebatadora. Então tá aqui o primeiro romance russo a me marcar e me tornar também uma leitora de outros russos. Hoje, meu autor preferido de russos é o Turgenev, com certeza, mas esse aqui foi o primeiro que me arrebatou, assim. Bom, é claro que tinha que ter Victor Hugo nessa lista também, porque ele é um dos meus escritores preferidos. E a primeira vez que eu li Os Miseráveis, que está aqui nessa edição linda da Kozak Naif, que eu ganhei de presente de um seguidor, foi no Kindle. Eu li no Kindle Unlimited, que tinha a edição da Nova Fronteira. É uma edição que, inclusive, eu tenho aqui, eu já reli por ela, etc. Mas a primeira vez eu lembro visualmente, assim, que eu estava com o meu Kindle, eu comecei a ler sobre o bispo Miriel, e eu fiquei pensando, mas o que esse bispo tem a ver com Jean Valjean, que eu sempre ouvi falar e tal. Foi lá em 2020 também, se eu não me engano foi final de 2020 ou início de 2021. E eu li em um mês aquele livro, assim, enorme, porque eu amei a escrita de Victor Hugo. Eu sei que ele tem muitos haters por aí, mas eu sou uma fã dessa escrita floreada dele e tudo mais. E a história também me pegou demais. E quando eu terminei a primeira leitura de Os Miseráveis, eu pensei, isso aqui não é um livro, isso aqui é uma obra-prima. Foi a primeira vez que eu pensei dessa forma quando terminei a leitura de um livro. Então, para mim, é um marco enorme, assim, na minha vida. Foi o primeiro grande calhamaço que eu li, assim, é um livro de mais de 1000 páginas. E eu li ainda tudo num mês só. Foi uma leitura que me pegou demais mesmo, assim. Mesmo as partes mais arrastadas, mais históricas.
eu devorei, porque eu amei muito esse livro aqui. E ele ainda é, e fica assim, nos meus preferidos, meu top 3, eu acho que ainda tá no meu top 3 de leituras. É claro que quanto mais a gente lê, mais fica difícil de dizer que tem um livro preferido, que tem, sei lá, 5 livros preferidos, porque são tantas obras-primas da literatura, né? Mas Os Miseráveis tem um lugar no meu coração, justamente por ser esse livro, assim, que foi o primeiro grande calhamaço, foi um livro que me arrebatou também, e foi um livro que eu tive a percepção diferente, assim. Eu vi que aquilo ali era diferente. Era muito maior, muito melhor do que as outras coisas que eu tinha lido anteriormente. É assim que a gente descobre um autor do coração, né? Na minha opinião. Eu realmente gostei muito de Miseráveis e então Vitor Hugo acabou conquistando um lugar no meu coração por causa de Os Miseráveis. Como vocês podem ver, geralmente nós começamos a ler grandes clássicos, grandes autores por livros mais finos e tal. Eu até comecei nesse sentido, mas eu descobri que eu amava um romanção, eu amava um calhamaço. Então, depois de um tempo, eu acabei migrando mais para esses livros maiores e eles me marcaram muito mais, assim. Tanto é que antes de Crime e Castigo, eu tinha lido já A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, do Tolstói, mas esse livro não me marcou como Crime e Castigo me marcou. Então, por isso que eu selecionei aqui 10 livros que realmente foram marcos que foram diferentes de tudo que eu já tinha lido antes e que me transformaram de alguma forma, né? Passando então para o primeiro grande livro americano que eu li. Sim, estamos aqui com E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Talvez alguns de vocês não considerem um clássico ainda, achem que seja um livro meio bobinho, porque é um romance, né? Tem um filme que é um dos filmes mais famosos da história de Hollywood, enfim. Mas sim, E o Vento Levou está aqui, porque foi a primeira vez que eu li sobre os Estados Unidos de uma forma diferente, que eu tive uma percepção totalmente diferente dos Estados Unidos, porque aqui a gente tem uma história que se passa na Guerra Civil, que fala um pouco da parte do Sul também, que tem a opinião do Sul. Então é muito fácil, enquanto estudamos, né, sobre a história, ter só a visão de quem venceu, que foi o Norte. Então aqui eu tive uma percepção diferente dos Estados Unidos e eu também devorei esse livro aqui. Eu amei tanto, tanto assim. É um romanção maravilhoso. E se você já viu o filme e acha que é só uma história bobinha de amor, você tá totalmente enganado. Porque aqui a gente tem a formação dos Estados Unidos enquanto a gente conhece hoje, né? Essa divisão cultural que tem no norte e no sul é um abismo de cultura. E eu não tô falando aí de questões só raciais, que é um grande ponto dos Estados Unidos, mas eu tô falando de influência cultural mesmo, né? Porque no norte a gente tem uma coisa mais voltada aí para a Inglaterra e no sul a gente tem cultura francesa, a gente tem a cultura africana também muito presente, enfim. Então no sul tem uma coisa totalmente diferente da que tem no norte e que a gente importa mais nessa coisa de Nova York, até um pouco de Califórnia, que embora fique um pouco pro sul, aí tem uma formação diferente, enfim. E O Vento Levou foi o primeiro romance americano que ficou no meu coração e hoje a minha literatura preferida é, sem sombra de dúvidas, a literatura americana. Sim, eu leio literatura brasileira, tem um monte de resenha de literatura brasileira, não precisa me xingar porque eu disse que essa é a minha preferida. Mas enfim, passamos para mais um americano para deixar o povo ainda mais revoltado comigo, porque é o meu livro da vida, o meu livro do coração, o livro que vocês sempre vão me ouvir falar, como o livro que mudou totalmente a minha vida literária, e foi mesmo, porque foi graças a esse livro que eu estou aqui com este canal no YouTube, estou falando de Moby Dick, de Herman Melville. Esse aqui, eu sempre vou dizer que é meu livro preferido. Eu sei que tem vários livros, nota 5, etc., que eu posso dizer que eu amei, que são livros favoritos também. Mas Moby Dick foi diferente porque esse livro tem tantas coisas. Tem filosofia, tem teologia, tem uma história maravilhosa, tem personagens diferentes, tem uma mistura étnica aqui nessa caçada, tem descrição sobre baleia, tem partes científicas, partes que o pessoal odeia ler porque é extremamente descritivo e tal, mas enfim, é um livro que eu amo de paixão. E eu já li, reli e pretendo reler várias vezes aí durante a vida. Eu tenho várias edições. Vocês podem ver aqui que eu tenho um nicho quase só de Herman Melville, porque de fato é um livro assim que eu sou totalmente apaixonada. E eu sei que muita gente vai ficar revoltada porque eu odeio esse livro, eu acho chatérrimo, muita gente reclama desse livro, mas ele foi totalmente diferente para mim. Eu fiquei viciada nessa temática, fiquei um tempão assistindo coisas sobre baleia, lendo sobre coisas marítimas. Eu adoro histórias marítimas também, e isso
começou com Moby Dick, com certeza. Enfim, é um livro totalmente diferente de tudo aquilo que eu já li e com certeza vai ficar para sempre no meu coração. Especialmente porque, como eu falei, né, foi graças a esse livro, a essa edição, inclusive, eu usei como desculpa o fato de que eu ia abrir um canal que eu queria muito adquirir essa edição aqui, que é a edição da Kozak Naif, né, uma editora que não existe mais. E, enfim, tem vários textos aqui no final, tem ilustrações. Hoje eu tenho várias edições maravilhosas, no mercado tem várias, né? Recomendo muito a edição do 34, a edição do Zahar, tem a edição do Clube de Literatura Clássica também, que é sensacional. Mas, enfim, essa daqui tem um lugarzinho no meu coração, justamente porque eu comprei e falei, agora eu vou gravar um vídeo sobre Moby Dick e vou abrir um canal. Nisso, eu gravei, sei lá, umas 10 vezes, até achar que o vídeo estava razoável, mesmo assim o vídeo é bem ruim, é um dos primeiros vídeos aqui do canal, e foi o primeiro que eu efetivamente gravei. Demorei um monte para editar também, porque ficou, sei lá, com uns 40 minutos. Enfim, com certeza vai ser um vídeo que eu vou refazer em algum momento da vida, porque eu com certeza vou reler algumas vezes este livro aqui. Moby Dick tem o meu coração e não adianta xingar para mim, dizer que esse livro é chato, que tem parte cansativa, que eu sempre vou defendê-lo com unhas e dentes. Bom, um livro de não ficção aqui dessa pilha, talvez vocês achem nada a ver com o resto, mas enfim, aqui temos Dom Pedro I, né? Aqui esse é o livro sobre Dom Pedro I, do Paulo Resutti. Ele tem toda uma coleção relacionada aqui a essas figuras hoje em dia. Na verdade, a coleção se chama História Não Contada, né? E esse livro é marcante para mim por dois motivos. Primeiro, é o livro que rendeu a primeira leitura coletiva da minha vida, que eu organizei, porque foi uma ideia que a Lari, que hoje é minha sócia no Clube Etos e tudo mais, surgiu para a gente fazer uma leitura conjunta dessa coleção aqui. E segundo, porque esse livro eu já tinha lido há muito tempo, eu acho que foi, sei lá, para 2015, então foi uma releitura feita em conjunto, mas porque esse livro aqui abriu os meus horizontes para a história do Brasil. Se hoje eu tenho vários livros de história aqui, e eu pesquiso sobre história em perspectivas diferentes, também tem culpa aqui no cartório esse livro do Paulo Resutti, que vai desmistificar a figura de Dom Pedro I, que é tão escrachada pra gente no colégio. Sim, é um livro meio com tema de fofoca, assim, né? Tem um tom todo de fofoca, tem umas discussões aqui relacionadas a algumas fontes históricas que ele usa. Mas, para mim, é um marco e eu sempre indico para quem quer ler sobre a história do Brasil e quer estudar em outras perspectivas, porque eu acho que vale a pena, mesmo com essa parte de fofoca. Eu gosto bastante desse livro aqui, é super fluido, super gostoso de ler. Então, eu sim continuo recomendando, apesar de ter outras fontes agora, né, na minha estante também, por ler outras coisas. Esse livro tem um lugarzinho no meu coração por conta desse contexto todo. Ele é até uma edição antiga, tem uma lombada diferente. Vou até olhar o ano aqui, porque na verdade esse livro foi adquirido pelo meu marido, na época, ele que leu e depois passou para mim. Então essa aqui é uma edição de 2015 para esse livro, hoje tem edição até de luxo e tudo mais, então fica aqui mais um livro que me marcou, e o único de não ficção aqui dessa lista, porque ele foi o precursor dos outros, digamos assim. Agora vamos para 3 livros lidos em 2024, que foi um ano, assim, totalmente diferente dos outros em questão de qualidade de leitura. Então, eu não aumentei muito a quantidade de livros lidos em relação ao ano passado, por exemplo, mas a qualidade dos livros que eu li esse ano foi um negócio fenomenal. Começando por Paraíso Perdido, de John Milton. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu fiz um projeto de leitura aqui no canal, então eu fiz vários vídeos comentando essa leitura aqui. Vocês acessam aqui nas playlists do canal, tá tudo gratuito, tudo liberado lá, e vou manter assim. E foi a primeira leitura que eu fiz, assim, totalmente sozinha, né? Então, é claro que eu abri o projeto, eu recebi dicas, eu vi o pessoal lendo junto, mas esse aqui foi o primeiro desafio literário da minha vida, assim, eu entrei de cabeça nele, e é um livro difícil, é um dos livros mais difíceis que eu li, mas muito recompensador. Então, assim, foi uma leitura que me marcou também como produtora de conteúdo, por ser esse primeiro projeto, mas foi, assim, um épico que me arrebatou, no sentido, assim, isso aqui é uma poesia transcendental, praticamente, tem uma escrita totalmente diferente, é lindo de ler, de ouvir no inglês também, assim, sensacional. Por isso que eu recomendo a leitura também em edições bilíngues, para você dar uma olhadinha no inglês, tanto essa daqui quanto da 34 também é bilíngue, mas a minha tradução preferida é a que tem aqui e na edição da Martin Claret. Então eu não gostei da
tradução da 34. Se vocês assistirem aos vídeos lá, vocês vão ver mais ou menos as minhas críticas. Mas, enfim, é um livro sensacional, assim, é uma coisa divina mesmo. E o tema é todo divino, né? Obviamente, a gente tem aqui a história da queda de Lúcifer e depois a queda do homem, de Adão e Eva. E é um livro lindo. Depois tem Paraíso Reconquistado, que também foi uma das melhores leituras do ano. É um negócio lindo, lindo mesmo. É como se fosse aqui a redenção a este livro aqui, que tem a nossa queda. Enfim, John Milton é sensacional e tem as suas heresias, é protestante, não tem a ver aí com a minha religião, mas isso aqui não é para ser um livro teológico. Essa é uma leitura de ficção que você tem que ler como uma ficção, mas é uma das melhores ficções que você vai ler na sua vida, com certeza. Penúltimo livro dessa lista, temos um brasileiro para vocês que chiam porque eu não falo de literatura brasileira. Temos aqui a surpresa do ano, uma das maiores surpresas do ano, que foi Érico Veríssimo e o seu O Tempo e o Vento. Eu ainda não dei sequência nessa série, pretendo, mas eu fiz a leitura esse ano de O Continente, volumes 1 e 2, e isso daqui tem uma escrita assim que é totalmente diferente das outras coisas que eu tive contato na literatura brasileira. E eu acho que me marca especialmente porque é uma das primeiras vezes na literatura brasileira que eu tenho uma identificação maior com um livro, que eu consigo identificar elementos culturais que são próximos a mim. Então, era muito diferente ler, por exemplo, um livro do Nordeste, um livro do Rio de Janeiro, para falar aí, né, de Machado de Assis, para falar de Raquel de Queiroz, que eu li esse ano também. Aqui eu conseguia ver as coisas que estão ao meu redor. Eu moro em Santa Catarina, eu já fui para o Rio Grande do Sul algumas vezes, então eu consigo ver aqui, né, essa cultura gaúcha que está muito bem colocada aqui por Érico Veríssimo. E a escrita dele é sensacional, me lembra um pouco o Tolstói, assim, na questão de trazer elementos psicológicos, ter uma profundidade, ter descrição bonita, mas o Érico, na minha opinião, é melhor. Eu adorei a escrita dele, eu quero ler outras coisas dele, quero dar seguimento aqui nesse grande clássico da história da literatura brasileira. E eu tenho muito essa ideia de que o Érico Veríssimo é deixado de lado quando a gente fala de literatura brasileira e as pessoas não panfletam como deveriam esse livro aqui, porque eu realmente amei. E assim, perfeito. O que ele faz com os personagens aqui, com as descrições, com as paisagens, é sensacional. Eu tenho um vídeo só tentando te convencer a ler esse livro, então, caso vocês tenham interesse também, deem uma olhadinha por lá. Chegamos ao último livro da lista e é o único que ainda não apareceu em nenhum vídeo de resenha de lista, de forma que eu explique muito a leitura ainda neste canal, porque eu acabei de terminar essa leitura, que foi, então, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Isso aqui consiste, basicamente, no melhor livro que eu já li na minha vida, eu acho, assim, o livro mais perfeito. Se eu pudesse dizer assim, qual livro você acha que você leu e que chega mais perto da perfeição, temos aqui a Divina Comédia. Porque não só tem toda essa história, né, que passa por inferno, purgatório e paraíso, explicando todas essas partes, explicando de uma forma sublime, uma escrita assim sensacional, mas também tem uma métrica perfeita. Então tem a terça rima aqui de Dante, tem toda uma estrutura que, se você ler, por exemplo, o mesmo canto aqui, o mesmo número do canto, né, no inferno, no purgatório, no paraíso, você tem correspondências ali, você tem temas que são muito bem colocados. Claro que tem umas partes mais cansativas, porque ele fala muito sobre a política da época, Dante foi exilado, então tem muita raiva política aqui nesse livro, mas a forma com que Dante assim criou o nosso imaginário em relação ao inferno, o primeiro a escrever sobre o purgatório da forma como a gente imagina hoje até, e no paraíso mesmo ele transcende tudo o que for possível de imaginar. É um negócio assim que não tem precedentes. Foi uma coisa totalmente diferente, foi uma leitura que me mudou também nessa perspectiva e eu acho que também me aproximou mais da minha religiosidade, porque eu sempre fui católica, né? Fui criada como católica, mas aqui a gente tem um livro que traz a nossa teologia, né? Tem esses aspectos teológicos, mas com a ficção, com essa imaginação de Dante, que é uma imaginação assim sensacional. Ele era um cara extremamente criativo e a Divina Comédia merece todos os elogios, merece assim, estar no lugar de cânone da literatura ocidental que ele está, porque esse livro é uma coisa difícil de explicar, é totalmente diferente do que eu já li.
e uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, com certeza. Também ficou ali na minha listinha de livros preferidos, também está como um dos livros que eu vou reler pro resto da vida. Então, que bom que eu tenho algumas edições aqui, né? Eu foquei mais nessa edição aqui da 34, porque foi a tradução que eu mais gostei, mas eu tenho aqui a da Atelier, que também tem uma tradução maravilhosa, tem a da Garnier, enfim, é um livro que merece ser colecionado, porque, como eu falei, é diferente de tudo o que eu já tinha lido. Então, eu acho que esse ano eu rendi, assim, com leituras sensacionais, com livros que estão aí, né, no marco da literatura, que são livros diferentes, que são livros que modificaram a história da literatura. E a Divina Comédia eu acho que está assim, no top 1 livros que revolucionaram a literatura e que mudaram tudo aquilo que veio depois, né? Então, para mim, é um livro que me marcou muito, que eu gostei muito. É um livro nota 5, nota máxima. É o máximo próximo da perfeição que eu encontrei na história da literatura. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa lista de 10 livros que mudaram a minha vida de leitora. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem os livros que marcaram vocês também, né? Quem sabe a gente possa aí tirar novas indicações. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, tudo isso me ajuda bastante, compartilhar o vídeo e tudo mais. E espero vocês então nos próximos vídeos. Até a próxima!